Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do que eu falei, do que eu não falei na verdade da história, no jogo entre Sport Cristal e Fluminense. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, esse daí é um quadro da história que não vai ficar, nunca fica no pré-jogo ou no pós-jogo, porque realmente não é justamente para acontecer isso. Algumas vezes, quer dizer, sempre em toda a minha análise do pós-jogo, realmente falta alguma coisa porque realmente não cabe ali. O pós-jogo eu só vou falar sobre o jogo, vou falar quem são os melhores, quem é o melhor jogador do Fluminense, quem foi o melhor, quem foi o pior, o melhor jogador do adversário, falar um pouquinho mais sobre o juiz e pronto. Agora, eu senti necessidade de ter um conteúdo mais denso e mais diversificado, e é por isso que eu coloquei o que eu não falei no Sport Cristal e Fluminense. Como se fosse isso, também do Fla-Flu e por aí vai. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que estabelecer aqui, que eu acho que eu já vou tirar logo o cavalo branco ali, é o Alexander e o Marcelo. O Marcelo estreou e me deixa muito triste por ele ter estreado longe da torcida. Tinha a torcida do Fluminense, não é? Mas é longe da torcida principal que tá aqui no Rio sempre acompanhando. E eu não entendo por quê. Realmente, o Marcelo não é o cara que você vai querer contar ele para um esquema mais defensivo. Não vai. Mas eu acredito que ele vai fazer uma boa temporada. E ele tá mostrando tudo isso. Ele tá sendo até um Felipe Luiz. É muito interessante. Eu tô gostando muito do Marcelo, que o Marcelo hoje tá sendo muito mais um Felipe Luiz. Do Flamengo pro Fluminense. Ou seja, é um jogador que é de lado de campo, mas que é muito mais um jogador pensante do que propriamente dito um jogador driblador, um jogador que é de velocidade. Você vai ver velocidade lá no outro lado, com o Samuel Xavier. Agora, Marcelo, tu não vai pedir isso. Marcelo, você vai pedir técnica, você vai pedir pensamento e por aí vai. E aí, realmente, tirando o Marcelo, né, colocando justamente o Alexander, eu falei Marcelo e Alexander, só justifica que o Alexander ele joga muito melhor pelo meio. Na história, ele parece ter muito mais. Ele parece ser muito mais confortável pelo meio. E é aí que surge a situação. Porque no primeiro jogo, contra o Flamengo, nós não colocamos o Marcelo. Qual que foi o motivo? Qual que foi a situação ali? Colocar Alexander no meio. Claro, já tinha o Martinelli, mas você pode até pensar em tirar Martinelli um pouco, colocar o Alexander. Então tudo isso daí tem que ser discutido. O que eu acho é que não dá pra não falar isso. Mesmo com as vitórias, eles têm críticas, tá? O outro, ele John Kennedy. Novamente, John Kennedy preterido por isso. Mas eu consigo entender do porquê John Kennedy hoje é o terceiro reserva. Eu acho que o Fluminense ele tava precisando de uma coisa chamada variação de centroavante, né? Só pra você ter uma ideia, o Fred, ele todo o Cano também cabeceia, faz o gol e tudo mais. Mas a questão é o seguinte: quando o Fred jogava junto com o Washington, Coração Valente, chegou um tempo a jogar e também jogou até mesmo com o He-Man. Os dois, eles tinham características diferentes do Fred. Aliás, uma coisa interessante é o que o Fred demonstrou na carreira. Falam muito lá tipo assim, que o Brasil, o atacante brasileiro ou é um Fred, ou é um Fred, quer dizer, ou é um Romário ou é um Ronaldo.
Ronaldo mais brigador, mais centroavantão, e você tem o Romário, que é mais posicional, é mais um cara de habilidade, e você vê essa diferença. É como se fosse assim, um cara trombador com um cara que realmente é bem mais articulado. E o Cano é um bem articulador. Você vê diversas vezes ele tentando fazer um driblezinho ali, um outro, para tentar realmente se encaixar bem e fazer o gol. Enquanto isso, o Lelê, claramente quando entrou no jogo, ele mostrou alguma coisa estranha pro Fluminense. Um centroavante trombador. E a gente precisava disso. Ele precisava ter uma variação disso. E o John Kennedy, infelizmente, é igual ao Cano. Então, ou ele vai se adaptar em outro ponto, em outro lugar, ou ele vai ficar sempre de fora. Então, a minha reclamação acaba por terra no primeiro jogo do Lelê. Impressionante. Thiago Santos, Felipe Melo e André. Isso é muito interessante de falar. Por quê? Porque os três eles fazem a mesma coisa, né? A suposição é que eles jogam tanto como zagueiros quanto volantes. E realmente, assim, o primeiro jogo do Thiago Santos me deu uma boa impressão. Eu falei lá negativamente dele, mas me deu uma boa impressão até mesmo porque ele deu um passe muito lindo, muito lindo. E me parece estar muito bem adaptado. Me parece que já jogou com o Diniz, mas se lembre, eu vi toda a carreira do Thiago Santos. Ele não passou nenhum time que realmente o Diniz passou. Tá? Então, tem nada a ver com isso. Mas dá a impressão que realmente o Thiago Santos hoje vai ser até mais utilizado do que o Felipe Melo. Parece que o Felipe Melo vai ser deixado para trás pelo Thiago Santos. E por que eu falei do André, né? Porque, de fato, já dá para realmente falar que o André ele fica muito melhor como primeiro volante do que zagueiro. E eu acho que muito do que o Thiago Santos veio para o Fluminense é justamente não colocar o André mais na zaga. Para mim é muito bom. Por quê? Porque o André, quando você coloca o André na zaga, você perde uma característica que eu adorei ver no André. Que é justamente essa questão de drible, essa questão justamente de penetração em vários lugares. Então, perder isso pro Fluminense é muito ruim. E o Thiago Santos está vindo para ir para realmente retomar isso e até melhorar o time, tirando o Felipe Melo. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse vídeo, se inscreva no canal, faça o que você quer, curte, comente, compartilhe, redes sociais de inscrição de vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para ajudar com qualquer valor e bora. Saindo um pouco de futebol, vamos colocar a situação de grupo. Vamos colocar a situação de grupo do Fluminense. Libertadores, grupo D. E bom, só para a gente colocar aqui, né, na tela, o grupo D tá com Fluminense em primeiro, junto com o Strongest, e em terceiro, né, na história, segundo, você tá River Plate e Sport Cristal, que perderam os seus jogos. Bom, Fluminense ganhou fora, os Strongest ganhou em casa, então traz o Fluminense mais favorito do que o outro. É preocupante porque realmente é o River Plate ainda, né? O River Plate que perdeu realmente numa altitude, e realmente a altitude afeta muito o time adversário. Mas se a gente ganha os 3 próximos jogos em casa, a gente fica com 12 pontos e passa de fase, tá? Porque agora você tem 15 pontos a disputar. Isso é muito importante falar. Cada jogo importa, tá? Não pense que é um campeonato de tiro curto. É um campeonato que se perder 2, você pode estar eliminado do campeonato. E perder um logo de cara é complicado. Eu acredito que, por exemplo, o Strongest ganha do Sport Cristal, mesmo que seja de 2-1 ou 1-0. Tenta realmente simplesmente colocar mais para defensivo, um esquema mais defensivo.
Mas acredito que ganhando os 3 em casa, o Fluminense passa e passa com tranquilidade. O Fluminense com 3 ficaria para 12, faltando mais 6 pontos a serem disputados. 6 pontos seria 12, 18, né? Existem 18 pontos a ser disputados. 18 pontos. Você pegar 12 já é sinal de realmente você passar de fase. Então, se a gente pode falar que a gente começou muito bem. Então, a minha análise principal é essa. Falando sobre um pouco sobre os outros brasileiros que jogaram, o Palmeiras teve uma situação ruim. E agora ele é o pior do grupo. Ele consegue ser pior do que o Barcelona de Guayaquil. Aliás, interessante que tanto a promessa justamente é que Palmeiras e Barcelona de Guayaquil iria passar de fase e perderam suas primeiras rodadas. Isso é importante. Então o Palmeiras ele vai ter que voltar um pouco na Libertadores nos próximos jogos. O Internacional empatou com a Independiente Medellín. Então realmente complica mais a situação, até porque o Independiente Medellín é o time da quarta parte ali, do terceiro pote na história, do quarto pote, porque o Nacional do Uruguai que é o comandante ali. E de fato tá dando problema. Vamos ver se a gente vai realmente falar. Mas nessa primeira rodada não deu certo, empatou. E o Metropolitanos perdeu pro Nacional. Então o Internacional vai ter que buscar muito também. No grupo do Flamengo, o Racing ganhou e o Alcas ganhou, fazendo com que o Flamengo tenha mais dificuldade para realmente se classificar nesse grupo. E já é preocupante, tá? Eu falo o seguinte, normalmente, agora são mais 15 pontos para disputar. O Alcas, ele vai ser superior na casa dele. E o Racing é um time que realmente sabe jogar Libertadores. Então tem que tomar cuidado, Flamengo. Tem que tomar muito cuidado, tem que saber entender isso, tem que saber que tem que ganhar agora as 3 em casa para realmente passar tranquilo. Vamos ver se tem mais outro grupo. O Corinthians não vai jogar amanhã, ainda não jogou. Mas já viu o Argentino Júnior ganhando do Independente Del Valle. E se o Corinthians não ganhar, se prejudica e realmente deixa mais difícil o grupo dele. E o Aliança Lima e o Atlético Paranaense já empataram. Muito ruim pro Atlético Paranaense. Foi na casa do Aliança Lima. E o Atlético Mineiro tem que ganhar do Libertad para realmente ficar mais tranquilo no grupo. Mais 2 coisas que eu quero evidenciar aqui é justamente o garotinho que estava com a placa, né? Às vezes a pessoa não sabe do porquê o Fluminense também são. Sinceramente mesmo, se você for ver todos os vídeos, diz assim, cite o time cite time brasileiros. E você vê sempre o Fluminense. E não é à toa. Porque realmente, diversas vezes você vai ter alguém importante que era ex-Fluminense em um time muito superior e que realmente chama muita atenção. Aí a pessoa pesquisa um pouco e fala assim, cara, esse cara veio do Fluminense, que legal. Então meio que se espalha justamente isso tudo. E o Marcelo é um bom cara para espalhar justamente o Fluminense para todo lugar. E o garoto chorou, o garoto pediu, e tomara que ele tenha recebido a camisa dele, né? E realmente, só para ser uma noção também, uma coisa também, próprios jogadores do Sport Cristal, que direto ficavam falando com ele. Caralho, o seu Marcelo, que legal, que maneiro, porra. Depois vem tirar uma foto com a gente, não sei o que, no celular. Porque, pô, é o cara que simplesmente ganhou mais do que qualquer outro jogador da história mundial. É simplesmente isso. Eu não sei se você sabe, mas Messi não ganhou mais títulos do que o Marcelo. Cristiano Ronaldo não ganhou mais títulos do que Marcelo. Não tem ninguém no mundo inteiro que ganhou mais títulos do que Marcelo. Não tem. E claro, né, só para finalizar aqui,
a minha convocação de novo. Vá para o estádio. Vamos torcer para o Fluminense ganhar e ganhar bem do Flamengo, para a gente ficar tranquilo e totalmente feliz. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faz o que você quer, curte, comente, compartilhe. Redes sociais da criação de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas, pix na tela aí. Saudações tricolores.